Pai do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, quero glorificar e enaltecer o nome do nosso Senhor Jesus por todas as coisas que Ele tem feito e proporcionado em nossas vidas. Hoje estou grata e aqui reconhecendo tudo o que Ele fez em minha vida, assim vim testemunhar a sua grandeza e a multidão das suas misericórdias. Meu nome é Alice e hoje quero contar e quero compartilhar com os meus irmãos meu testemunho de restauração de vida e, consequentemente, restauração do meu casamento. Pois, como diz nossa amada missionária, um coração restaurado restaura o seu casamento. No dia que iniciou, me senti profundamente humilhada, triste. Eu e meu esposo havíamos planejado um final de semana fora, em família. Mas o meu esposo decidiu voltar para casa sozinho. Ele estava mentindo, sempre inventando desculpas para não estar comigo e com o nosso filho. Meu esposo decidiu ir embora e assim me enviou uma mensagem e disse que estaria terminando o casamento, que nós não estávamos dando mais certo juntos, que ele já estava esfriando, que não existia mais amor no coração dele por mim. Ele também não queria mais estar com o nosso filho e que não sentia mais vontade de voltar para casa. Assim, ele decidiu terminar o nosso casamento por mensagem. Achei uma completa falta de respeito diante de todo o tempo que passamos juntos. Afinal, eram 17 anos de casamento. Eu senti uma dor, como se o chão tivesse desaparecido dos meus pés. Eu gritei, fiquei muito desesperada, bati forte nas coisas e depois liguei para minha pastora e 2 amigas de oração, para que eu pudesse receber uma palavra de conforto da parte delas, pois aquele momento era um momento desesperador que eu estava vivendo. Só quem sabe é todos aqueles que estão passando. A dor que passamos quando recebemos uma notícia que muitas das vezes machucou o nosso coração, nos falta com respeito completamente. Diante de todo o tempo que passamos dentro de um casamento. É algo desesperador. Então, eu só esperava uma única palavra de consolo. Por isso busquei ajuda. Os dias foram passando e o meu coração sempre dizia que ele voltaria. Uma esperança estava dentro de mim. Eu não sei explicar para os irmãos o que eu realmente estava sentindo, mas eu entendia que para isso eu precisava me posicionar e mudar alguma coisa, mas não sabia por onde e como começar. Um certo dia eu levantei e liguei para ele para pedir que ele me levasse de carro, pois estava muito longe de casa e ele estava com o meu carro. E completamente sem transporte algum eu estava. Não tinha possibilidade de voltar para casa sozinha. Então precisei pedir a ele para me levar de volta para casa. Assim ele aceitou, veio, pegou o nosso filho. Quando ele chegou de carro, ele pegou eu e o nosso filho, e ali durante o caminho, ele começou a confessar que eu estava mentindo e me traindo durante algum tempo. Já estava com outra pessoa. Ele me confessou tudo dentro daquele carro. Disse que não era feliz ao meu lado, que não tinha mais felicidade comigo, não achava mais graça de estar na nossa casa e que ele precisava viver a vida dele. Porque se ele não estava feliz no casamento, isso não representava um casamento. Casamento é quando ambos estão felizes. Então, para ele, já deixou de existir um casamento há muito tempo. E ali, para ele disse que já tinha acabado. Só eu que não enxergava. Assim era o que ele entendia. Meus irmãos, foi uma dor que eu senti em ouvir o meu esposo. Uma pessoa que eu convivi durante tanto tempo. Uma pessoa que eu confiava, uma pessoa que eu compartilhava bens comigo, uma pessoa que fazia planos comigo. Eu ouvi ele dizer para mim que ele não tinha mais felicidade. Ele não via mais alegria dentro da nossa casa e que ele precisava viver a vida dele. Porque se ele não tinha mais vida, é porque dentro da nossa casa ele não se sentia mais bem. Como aquilo doeu meu coração. Porque na minha mente os pensamentos começaram a vir. Que eu estava aprisionando ele de alguma forma, que ele não se sentia mais bem e que eu estava o forçando a continuar dentro de casa. Para o meu esposo não existia mais alegria. E uma das coisas que eu comecei a agradecer a Deus dentro daquele carro, no momento que ele estava me confessando tudo isso, é que o meu filho ele tinha pegado no sono. Meu filho não ouviu nada, porque mesmo muito ferida, diante de tudo que eu estava ouvindo, mesmo tão machucada, eu não queria transpassar nada para o meu filho. Hoje, acompanhando a missionária, eu consigo entender
através das suas ministrações, dos seus aconselhamentos, dos direcionamentos que ela nos dá, através dos seus vídeos, sobre a gente não misturar as coisas. Não precisamos misturar as coisas. Passar aquilo que é a responsabilidade do nosso casamento para os nossos filhos. Porque muitas das vezes eles vão sentir de forma que eles vão odiar o pai. Eles vão sentir de forma que eles não vão conseguir perdoar o pai. E eu tenho visto através de tantos testemunhos aqui no canal do Ministério que isso exatamente tem acontecido. Homens e mulheres que não têm tido sabedoria, têm confundido as coisas e transpassado a responsabilidade do casamento para os filhos. E muitas das vezes isso também vem da parte do nosso cônjuge. Não é verdade, meus irmãos? Às vezes isso vem da parte do nosso cônjuge, quando eles misturam as coisas, quando eles não entendem sobre a paternidade, a maternidade e, enfim, mistura tudo. Desconta muitas das vezes a raiva que está sentindo em nós, nos nossos filhos. E nós também fazemos isso com frequência. Descontamos a raiva que estamos sentindo deles, nos nossos filhos. E isso não é bom. Porque eles vão crescer com traumas, eles vão criar rancor do pai. Às vezes, eles não vão querer nem mais ter a presença do pai. Isso acontece muito nos irmãos que entram no deserto. E às vezes, quando é para acontecer a restauração, os filhos não apoiam. Diante de tudo que viu e ouviu que o pai e a mãe fez. E dali, mesmo eu muito chateada com ele, eu olhei para ele e disse: você é um covarde. Foi o momento que eu consegui desabafar. Eu não gritei, eu não fiz escândalo, mas eu precisava desabafar. E ali eu disse: você é um covarde. Você é um mentiroso. E eu não vou discutir com você por respeito ao nosso filho que está aqui dentro do carro dormindo. Você não tem caráter. Completamente sem caráter. Porque além de estar aprontando tudo isso, você ainda me confessa que está com outra pessoa. E ainda vem me dizer que não tem mais alegria dentro da nossa casa. Já que você não tem consideração alguma, nem por mim e nem pelo nosso filho, eu vou mostrar para você o que é consideração. Eu não vou discutir aqui dentro para o nosso filho não receber tudo que eu estou sentindo. A raiva que eu estou sentindo de você, eu não quero que ele sinta, porque eu não sou mau caráter como você. Simplesmente, só me deixe em casa. É tudo que eu peço a você. Me deixe em casa. É só isso que eu quero. E naquele momento ele me respondeu assim: Alice, entenda, eu não amo mais você. Eu lhe respeito e desejo o melhor para você. Por esse motivo, eu estou tomando a decisão de sair de casa. Porque se não temos felicidade, para que vamos continuar no mesmo ambiente? Alice, você é adulta. E por você ser adulta, você já deveria ter entendido muito bem tudo que eu estou falando para você. Quando não dá, não dá. Para uma criança, Alice, a gente precisa explicar o que é e o que não é. Mas para um adulto, ele sabe o que é e o que não é. E hoje eu estou dizendo para você que não dá. Entenda isso como uma adulta. Eu saí do carro, bati a porta do carro, peguei o meu filho, entramos para casa. Naquele momento que eu voltei para minha casa, naquela mesma noite, eu estava chorando tanto. Uma angústia, uma dor tão profunda no meu coração, que eu deixei meu filho dormindo. E ele estava com muito sono, então deixei ele dormindo. E naquele momento eu decidi ir ao culto. Eu fui à noite ao culto. E eu senti fortemente a presença de Deus me renovando, ao ponto de sentar na cadeira da igreja e somente chorar. Chorar e chorar. Era só isso que eu sabia fazer. Porque a dor que eu estava sentindo, eu não sei explicar para os irmãos. Eu não sei explicar para os irmãos como eu tive força para chegar ali. Naquele dia, naquele momento de tanto choro, eu senti o Espírito Santo trazendo renovo para minha alma. Senti o Espírito Santo trazendo renovo para minha vida. Aleluia. Através daquela minha decisão de ir ao culto, no momento mais triste que eu estava, eu recebi sim o renovo do Espírito Santo. Às vezes, diante de tantas coisas que se passam na nossa vida, ou diante de toda a humilhação e toda a dor do deserto, a gente busca tantos lugares, não é verdade, meus irmãos? Quando estamos num momento de dor, de sofrimento, nós recorremos a tantos lugares que não é capaz de solucionar a nossa dor, que não é capaz de trazer bálsamo ao nosso coração. A paz que excede todo o entendimento
Foi através da presença que eu recebi. Foi isso que eu aprendi aqui no ministério. Que quando nós choramos no lugar certo, geramos milagre. Mas quando choramos no lugar errado, geramos vergonha. Eu tive vontade de recorrer a pessoas da minha família, da minha parentela. Mas eu sabia que eram pessoas que não iriam me apoiar e muito menos me ajudar. Então Deus levantou outras pessoas que, mesmo não me conhecendo, criaram um amor imenso no meu coração e me fizeram entender que lágrimas no lugar certo geram milagre. E naquela mesma noite que eu fui ao culto, eu fiz uma sincera oração e eu disse a Deus: o Senhor pode e é capaz de me mostrar toda a verdade. O que realmente está acontecendo sem deixar nada em oculto. Foi quando o Senhor me revelou naquele mesmo dia, ao chegar em casa. Quando eu estava organizando minhas coisas, após terminar, eu fui orar. E o Senhor me revelou que meu marido, ele tinha sido levado por uma mulher estranha. A mulher que ele estava se envolvendo, ela andou em meu carro. E naquele momento que eu tive aquela visão, ela andando em meu carro, foi a dor mais profunda que eu senti. A dor da humilhação. A dor que algo que eu trabalhei, suei para conquistar, era agora o cenário, o ambiente para o adultério. Onde, além das mentiras do meu esposo, ele estava usando dos bens que o Senhor me concedeu e que eu batalhei para ter. Mas o Senhor me deu forças para permanecer firme. O Senhor me sustentou naquela noite e nos demais dias do meu deserto. Todas as vezes que eu parava para pensar que aquela mulher estava andando em meu carro, que todos ali no meu bairro, no meu estado, na minha cidade, todos estavam vendo, todos estavam acompanhando, e muitas pessoas me tiraram como coitada, foi o momento que eu senti mais vergonha dentro do meu coração. Mas eu disse para mim mesma: eu sei que o meu Redentor vive, e ele é justiça, e por mim ele fará justiça. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Aleluia. Um certo dia, eu comecei a buscar orientações sobre restauração de casamento. Comecei pesquisando pelo YouTube, apareceram muitos vídeos, eu ouvi muitas ministrações, muitas palavras, mas ainda assim não preenchia o meu coração. Pois de imediato, tudo que eu queria era meu esposo de volta, que ele voltasse, que largasse aquela mulher e que aquela humilhação, aquela vergonha parasse de uma vez por todas, porque todos que estavam à minha volta, todos que estavam no mesmo ambiente que eu e meu esposo, começaram a me olhar como coitada. Começaram a olhar para mim como uma pessoa que foi traída, como uma pessoa que foi enganada, como uma pessoa que perdeu todos os bens para outra mulher. Outra mulher estava usufruindo de tudo que eu trabalhei, de tudo que eu conquistei. E também que tirou o esposo, meu esposo, de dentro da minha casa. Um casamento, meus irmãos, de 17 anos. Eu vi se acabar da noite para o dia. E o desejo do meu coração era somente que meu esposo voltasse para casa. Então foi daí que eu comecei a pesquisar muitos e muitos vídeos. Até que um dia o YouTube recomendou um vídeo da missionária Carol. E quando ele recomendou, que pela primeira vez eu ouvi a voz dessa mulher, eu disse: existe unção sobre essa voz. Que voz abençoada. E foi daí que a voz da missionária me guiou para assistir outros e outros e outros vídeos. O primeiro vídeo que eu assisti foi ela narrando o testemunho da Letícia. Que testemunho lindo! E ali naquele testemunho eu profetizei que em breve ela estaria narrando o meu testemunho. E foi daí que eu percebi que já estava passando por um deserto há muito tempo. Quando eu comecei a acompanhar a missionária, e uma vez que ela falou uma palavra dizendo: o seu deserto não começou agora. O seu deserto começou há muito tempo e você que não percebeu. Sim. Eu já tinha enfrentado um primeiro deserto. Um deserto onde eram muitas brigas. Um deserto onde estava acontecendo muita desavença dentro de casa. Nós não estávamos mais entrando em concordância. Então eu passei um deserto dentro de casa. E esse agora é o meu segundo deserto. Passei um deserto dentro de casa, passei um deserto com meu esposo fora de casa. O meu deserto anterior, o primeiro deserto, se iniciou no ano de 2021. Naquela época ele também já tinha saído de casa. Passou um mês fora, aonde eu chorei muito, mas chorei muito mesmo, para que ele voltasse. E ele voltou pela pressão. E eu achei que eu tinha ganhado. Esse foi o sentimento que eu tive. Pela pressão, eu achei que meu esposo tinha voltado e eu tinha ganhado essa batalha. Mas não, ainda nada tinha acontecido. Simplesmente, foi através do choro e do meu vitimismo que ele voltou para casa. E foi assim que ele voltou, mas não tinha acontecido um tratamento. Foi onde se aconteceu o meu segundo deserto. E quando se aconteceu o meu segundo deserto, veio essa clareza de entendimento que aconteceu aqui, no ministério, nessa obra missionária. Quando eu vim entender
que não era o primeiro deserto que eu estava enfrentando, o que eu precisava era me posicionar, porque isso precisava acabar. Eu não suportava mais deserto. Ao total, se aconteceram 2 desertos, e foram 4 anos aproximadamente de deserto na minha vida. O tempo que eu passei lutando pela restauração. Só que em meu segundo deserto foi diferente. A mulher que estava com meu esposo era afrontosa, controladora, possessiva. Ela tinha feito algo para destruir o meu casamento. Mesmo sem força e achando tudo impossível, eu decidi lutar. Decidi entrar em oração. Foi daí quando eu ouvi pela primeira vez sobre o quarto de guerra. E decidi me posicionar. E entrei no quarto de guerra. E eu disse, vou começar a batalha da forma certa. Eu vou lutar contra o meu verdadeiro inimigo, que não é o meu esposo. Diante de tantas brigas, meus irmãos, diante de tanta ida e tanta volta, aqueles momentos que eu chorei tanto para que ele voltasse, o momento que a mulher estranha apareceu, eu comecei a odiar a mulher estranha. Eu comecei a odiar também o meu marido. Fiquei com muita raiva dele, muito chateada, muito rancor, diante de toda a humilhação que ele me fez. Mas quando o tempo foi passando, quando eu entrei no quarto de guerra, foi que eu entendi que ele não era o meu verdadeiro inimigo. Existe um inimigo feroz que quer destruir a minha e a sua família. Por isso o Senhor nos traz ao deserto para que nós possamos nos posicionar pela nossa casa. Foi daí que eu tomei a decisão de entrar no quarto de guerra e participar junto com a missionária. O que me chamou a atenção é quando eu entendi sobre algo espiritual que estava se acontecendo no meu casamento, foi a melhor decisão que eu tomei. Após eu entrar em um dos momentos de oração, eu senti o inimigo tentando me sufocar e impedir que eu continuasse. Dali eu tive medo. Eu tive uma sensação que eu não ia conseguir vencer esse deserto. Uma sensação que tudo parecia que estava tão impossível, que tudo parecia piorar. Mas naquele momento, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, não pare. Aleluia. Não pare, Alice. Continue. Porque se o inferno está se levantando para parar você, é porque a vitória já está se aproximando, filha. Então não pare. Aleluia. E naquele momento eu comecei a orar, clamando, pedindo a direção do Senhor. Quando eu entrei no quarto de guerra, a missionária direcionou os momentos de oração que ela sempre faz conosco. Além das aulas maravilhosas, que nós estamos ali sempre aprendendo profundamente sobre a família. Quantas coisas eu não tinha conhecido sobre a minha família, sobre o mundo espiritual. Quantas coisas eu não tinha conhecimento sobre o meu lar. Quantas coisas eu não tinha conhecimento sobre a minha casa. E por não ter conhecimento, fazia tudo errado. Foi onde eu comecei a aprender nas aulas profundamente. Comprei o meu caderno, comecei a fazer minhas anotações do quarto de guerra, montei o meu quarto de guerra, sim, com a minha foto, com a foto do nosso casamento, com a foto do nosso filho, os passeios que fizemos em família. E dali eu sempre estava fazendo orações e profetizando que iria ser além do que um dia eu estava pedindo ou pensando, como diz a palavra do Senhor. E ali eu estava fazendo o que eu nunca fiz dentro da minha casa. Eu estava tendo a oportunidade de fazer tudo o que nunca fiz dentro da minha casa, consagrando a minha família ao Senhor. Aonde eu sempre estava orando, apresentando a Deus, tinha o meu caderno de oração, que eu sempre comecei a anotar em tempos vagos que eu tinha em meu trabalho. Começava a anotar os meus momentos de oração. Eu anotava e apresentava ao Senhor. E foi ali aonde me deu força. E um daqueles momentos de oração que a missionária fez conosco, eu ouvi claramente cadeados, cadeias sendo quebradas, rompidos. Aleluia! Poucos dias depois, eu tive um sonho e vi meu esposo com uma mochila muito velha voltando para casa. Mas que quando ele tentava se aproximar do nosso lar, algo aparecia e tentava impedir de entrar. Era como a sombra preta que segurava a porta de entrada da casa e não deixava ele entrar. Foi nesse momento que eu levantei e eu entendi que precisava lutar contra amarrações espirituais que estava sobre a vida do meu marido, que ele já tinha vontade de voltar para casa, mas que ele não conseguia, porque algo estava travando e o impedindo dele voltar. Foi daí aonde a missionária nos direcionou fazer a campanha do Salmos 91. Eu entrei no canal do ministério, comecei a realizar a campanha do Salmos 91 junto com a missionária. E nessa campanha eu senti o Senhor me fortalecendo, trazendo força para que eu continuasse lutando e buscando pela minha família. Eu entendi nesta campanha que cada deserto tem uma história diferente. Eu entendi que cada deserto é detalhado e que o Senhor age em cada história de uma forma diferente, de uma maneira especial.
e na minha vida, o Senhor estava quebrando amarras e correntes que estavam presas no meu casamento. Aleluia! Nessa campanha, eu senti a proteção de Deus sobre a minha vida, porque essa campanha trouxe um revestimento sobre a minha vida. Logo em seguida, após eu fazer essa campanha, iria iniciar outra turma do quarto de guerra. E eu entrei decidida dizendo que todas as cadeias iriam ser quebradas dentro do meu lar. Na minha vida, na vida do meu esposo, na vida do meu filho. Durante esse quarto de guerra que eu iniciei, o Senhor começou a me fazer enxergar que eu também precisava mudar. Até então, eu não tinha essa visão que eu precisava mudar. Porque quem saiu de casa foi o meu esposo. Quem estava me traindo foi ele. Quem me machucou foi ele. Mas eu precisava mudar o meu posicionamento. Eu precisava ser curada daquilo que as palavras que meu esposo lançou sobre mim. Eu precisava ser curada das coisas que ele aprontou, das mentiras que ele falou. Eu precisava ser curada do momento que ele pegou um bem que eu trabalhei, que eu pedi ao Senhor, para usufruir no adultério. Então eu precisava mudar. Porque se meu esposo voltasse para casa, da forma que eu estava, eu iria tratar ele mal e iria iniciar novamente mais um deserto. Eu não ia conseguir lidar com a traição, com as palavras, com tudo que ele fez, mas que eu precisava ser curada. Então daí, eu comecei a mudar os meus comportamentos, as minhas ações, porque o filho pródigo estava voltando para casa. Eu não podia ser mais a Alice controladora, a Alice que queria discutir de todas as formas, a Alice que não sabia o posicionamento de auxiliadora dentro da casa dela, mas que queria controlar tudo. Isso era uma das coisas que interferia no nosso casamento. Eu nunca aceitava a opinião do meu esposo. Eu nunca aceitava quando ele falava. Eu nunca entrava em concordância. Sempre eu queria controlar tudo. Sempre queria direcionar tudo. Ele nunca podia ter opiniões. E o Senhor foi começando a me mostrar quantas coisas eu precisava mudar em mim para recebê-lo de volta. Não com mágoa, não com rancor. Porque se eu queria viver a glória da segunda casa, eu tinha que começar por mim. Eu precisava mudar, porque eu já tinha essa convicção dentro do meu coração que ele estava voltando. Como diz a missionária Carol, quando nós temos essa convicção dentro do nosso coração que está voltando, precisamos nos preparar. Mas às vezes perdemos tempo com tantas coisas. Mas hoje, eu creio que o Senhor te trouxe nesse testemunho para dizer para você: tempo de preparação, porque o filho pródigo está voltando. Aleluia! Eu tinha comigo a certeza dentro do meu coração que nada podia ser como um dia foi anteriormente. Eu não queria que fosse mais daquela forma. Eu não queria que fosse em brigas, em discussões, em falta de concordância. Eu queria que tudo fosse diferente. Mas para isso, eu precisava mudar. E foi daí onde a missionária começou a ministrar, começou a falar conosco sobre tantas coisas que precisaríamos mudar para receber o cônjuge de volta. E daí eu fui colocando em prática cada dia que foi passando. Fui melhorando como mãe, fui melhorando como esposa. E daí eu continuei buscando, orando, confiando ao Senhor. Mas, na medida que eu colocava em prática, com o passar dos dias, eu também decidi comprar guerra pela alma do meu marido. Pois eu entendi que o meu esposo estava afundando no adultério. Comecei a buscar para que meu esposo tivesse força para voltar para casa. Mas antes mesmo de voltar para casa, que ele tivesse força de voltar para o Senhor. Sair do pecado, que ele sentisse nojo do pecado, da mulher, do adultério. Que eu entendi que aquele demônio que estava tentando impedir de ele entrar dentro da nossa casa no sonho, era um demônio que fazia ele oscilar. É exatamente isso, meus irmãos. Todas as vezes que você se deparar com o seu esposo ou a sua esposa oscilando constantemente, é um espírito maligno de bloqueio espiritual, que vem bloquear a mente, mostrar tudo negativo, fazer com que eles não acreditem que é possível. Isso tudo nós aprendemos com a missionária. Mas eu acredito, meus irmãos, já ouviram eles dizerem assim: eu não vejo mais jeito de estar com você. Eu não vejo mais jeito de estar com a família. Eu não sinto mais amor por você. Então insista. A gente não combina mais junto. Não insista. Não dá mais certo mais. Isso é um espírito maligno que tenta oprimir os pensamentos. E dizer que não tem mais jeito aquela situação com a família. Não tem mais jeito. A missionária ministrou sobre esse espírito que oprime a mente do cônjuge. Mas os irmãos sabiam que também oprimem a nossa mente? Porque na medida que eles oscilam, na medida que eles se distanciam, é a medida que, se a gente não estiver buscando, confiando e persistindo, a gente vai desistir. Porque estamos em uma batalha constante. E esse mesmo espírito, ele vem para pressionar a nossa mente.
Assim como eu me posicionei com o tempo, comecei a perceber mudanças no meu esposo. Comecei a ligar, ele começou a ligar para perguntar sobre o meu filho, perguntar como é que estávamos vivendo, se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa. Alguém que há tanto tempo já não tinha contato. Ele decidiu cortar o contato completamente. Ele fez contato zero conosco, tanto eu quanto o nosso filho. Nesse momento que ele entrou em contato, eu intensifiquei as orações pela vida, pois eu precisava de sabedoria divina. Eu comecei a orar muito pela minha vida. Pedia muito ao Senhor por sabedoria e também equilíbrio, para não deixar a minha ansiedade dominar. Eu não queria dormir pensando nele, acordar pensando nele, porque isso fazia mal para mim mesma. Existia uma promessa sobre a minha vida e eu sabia que Deus iria cumprir. Então eu precisava tranquilizar o meu coração. Durante a reaproximação dele, de ligar para saber do nosso filho, eu mantive a postura firme, demonstrando amor, paciência, mas sem mostrar dependência nele, pois ele não podia ver mais aquela mesma Alice, e sim uma nova mulher. E hoje, eu compreendi que minha dependência é estar no Deus vivo. Aleluia! No dia 30 de agosto de 2024, enquanto eu estava trabalhando, recebi uma surpresa. Aleluia! Uma surpresa grande. Naquele mesmo dia, na oração da madrugada do quarto de guerra, a missionária tinha falado que alguém receberia uma grande surpresa, e esse alguém era eu. E no mesmo dia que eu estava trabalhando, eu recebi um vídeo chamada do meu esposo. Na hora que meu coração quis ficar ansioso, quis pular de alegria, gritar para todo mundo ouvir, mas eu lembrei dos ensinamentos da missionária, que esse é o momento que eu preciso ter calma. E foi dali que eu mantive a calma, eu conversei com ele e eu percebi que ele estava em casa. E naquele momento ele disse assim: Alice, eu voltei para casa, espero você me receber de volta. Voltei para nossa família. Foi uma grande surpresa mesmo, porque eu não imaginava. E ele simplesmente ligou e disse que tinha voltado, que esperava que eu o recebesse de volta e estava em casa esperando para a gente conversar e acertar as coisas. Eu desliguei o telefone, agradeci muito a Deus, glorifiquei o nome do Senhor. E eu disse: meu Deus, que surpresa. Como o Senhor fez um grande de repente em minha vida. Quando eu menos esperava, meus irmãos, aconteceu o retorno do meu esposo. A cereja do bolo, a restauração do meu casamento aconteceu. Você pode declarar aqui em meu testemunho, nos comentários, declara assim: um grande de repente chegou sobre a minha vida. Aleluia! Declare nos comentários: assim como chegou em minha vida, vai chegar em sua vida. Você crê? Eu acho lindo todas as vezes que eu assisti a um testemunho aqui no canal do Ministério e a missionária sempre pediu para que nós possamos declarar. Mas não declarar por declarar, declarar por fé. Porque um dia você pode voltar aqui como eu voltei e você vê seu comentário no momento de mais dor que você está sentindo. Porque assim você está profetizando e você vai ver que aquela mulher que um dia declarou tinha força. Volte a ter força, você que está desanimado. Naquele momento que eu cheguei em casa do trabalho, ele começou a conversar, me pediu perdão, diante de tudo que ele tinha feito. Disse que enxergou que ele errou muito comigo, errou com o nosso filho, que tomou muitos posicionamentos que não foram de um homem, mas que ele estava tentando durante muito tempo voltar para casa, mas não sabia o que estava acontecendo, não tinha força. E ali eu perdoei. E também me perdoei por me cobrar tanto, por tantas vezes, em tantos momentos. Nós conversamos e até então meu esposo está em casa. Aleluia! Eu continuo buscando ao Senhor, porque o meu esposo está em um processo de transformação. E como diz a missionária, quando não vem liberto, é um desafio que vai se acontecer. Ao meu lado, é esse desafio que a Alice está enfrentando todos os dias, moldando meu esposo através da palavra e tudo que eu aprendi no deserto. Mas eu entendi que se Deus permitir que ele voltasse, se assim foi o Senhor quem permitiu, é porque a obra seria completa dentro da minha casa. Agora, eu estava com um desafio, mas eu não posso decepcionar o meu Deus. Aleluia. Eu só preciso confiar e descansar que Ele vai me direcionar em tudo, porque Ele é o meu Pai. O meu deserto mudou, me transformou, mudou meu coração, mudou a Alice. E hoje eu creio que Deus cumprirá todas as suas promessas em minha vida. Ele já me mostrou em sonhos, Deus me mostrou uma linda menina que me chamava de mãe. Aleluia. E Deus sabe que é um dos meus sonhos, um dos sonhos do meu coração. Eu sei que Ele cumprirá as suas promessas na minha vida. Como diz a missionária Carol, o meu pós-deserto vai gerar bons frutos. O meu testemunho
é para edificar a fé dos meus irmãos, que eu sei que está passando por esse deserto tão árduo, com tanta dor, com tanto sofrimento. Assim como vocês, eu cheguei aqui através do testemunho da Letícia, um testemunho de uma mulher de muita fé. E quando ouvi pela primeira vez o testemunho da Letícia, me tirou muitas lágrimas, me fez chorar muito. E ali eu entendi que não tinha impossível para Deus, com fé, com oração, com obediência, renunciando àquilo que o mundo diz está certo, mas que está errado. Aleluia! Devemos confiar no Deus de Israel, o Deus que tudo pode e que é capaz de fazer todas as coisas. Foi aí que eu mergulhei de cabeça neste ministério, nesta obra missionária. Eu completamente me intensifiquei. Aqui foi onde eu me encontrei. Eu encontrei o quarto de guerra. E posso dizer para os irmãos que foi algo que faz parte da minha vida. Quando entramos, nunca mais sentimos desejo de sair. Somos acolhidos. Acolhidos como irmãos em Cristo. Mesmo com meu esposo em casa, eu não deixo mais de participar de nenhum quarto de guerra. E assim também, sempre estou abençoando outros irmãos. A missionária sabe. Todos os meses, eu abençoo alguns irmãos que não podem participar. Aqueles que o Espírito Santo toca no meu coração. Porque eu sei o quanto é valioso. Quero agradecer ao Senhor. Foi assim que eu aprendi a ser grata ao Senhor por este ministério. Hoje, eu estou abençoando essa obra que tem alcançado as fronteiras e as nações. Quantas famílias têm sido alcançadas? Eu quero agradecer pela vida da missionária Carol. Quero agradecer por toda a assessoria que trabalha lindamente nesta obra com tanta dedicação. Eu sempre achei muito lindo a forma como as meninas trabalham nessa administração. Quero agradecer aos irmãos das células e todos aqueles que oraram comigo, os irmãos de oração que estiveram sempre aqui no ministério, as intercessoras. Quero agradecer aos meus irmãos do quarto de guerra. Quantas madrugadas a gente se reúne e vocês nunca desistiram de estar orando pela minha família. Aleluia. Que a minha história possa inspirar cada um que está ouvindo esse testemunho a lutar pela sua família e a confiar que o Deus que restaura está aqui. E Ele está perguntando hoje para você: o que queres que eu te faça? Hoje, a pergunta que o Senhor coloca em meu coração é: o que queres que eu te faça? Um dia, dentro do meu quarto, diante de muito choro, o Espírito Santo falou ao meu coração: o que queres que eu te faça? E eu disse: Deus, restaura a minha vida para que eu possa restaurar a minha família. Porque família é projeto do Senhor. Eu agradeço a esse ministério por acolher as famílias e falar com tanta propriedade a palavra de Deus, porque o inferno tem lutado contra as famílias, mas a nossa família é do altar do Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe até a última família. Glória a Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Me chamo missionária Carol e acabei de ler e narrar para vocês o testemunho da nossa querida Alice, uma irmã abençoada pelo Senhor, que durante o seu tempo de deserto está aqui conosco buscando, orando. Passou 4 anos no deserto, mas não desistiu. Às vezes cansada, aflita, como realmente ficamos diante dessa luta, quando lutamos pela nossa família. Não é uma luta fácil, é uma luta árdua. Deserto não é para todos, mas aqueles que seguem com fé, com força, com determinação, alcançará, como a nossa irmã Alice alcançou, todas as promessas determinadas pelo Senhor sobre a vida dela. Eu quero declarar sobre a sua vida que nenhuma arma forjada contra a sua família vai permanecer de pé, porque o Senhor nunca perdeu o controle dessa situação. O Senhor nunca perdeu. Você também vai testemunhar. E se você crê que você vai testemunhar, você vai declarar nos comentários dizendo: um grande de repente de Deus vai acontecer em minha vida. Glória ao nome do Senhor. Convido você a curtir esse vídeo. Você que assistiu esse testemunho, que o Espírito Santo falou tanto ao seu coração e que esse testemunho veio como um impacto para não te deixar desistir. Convido você a curtir este vídeo. Também convido você a se inscrever no canal para que você não perca nenhum dos nossos testemunhos. Aqui abaixo tem um botãozinho onde você vai clicar em se inscrever no nosso canal, tá certo? Clica nesse botão para você não perder nenhum dos nossos testemunhos. Você que passou o final do ano, saiu das células porque achou que nada aconteceu e que tudo tá perdido. Não tá perdido. Esse testemunho veio para mostrar para você que o nosso Deus Pai, está conosco e vai restaurar. Amém? Então participe conosco das nossas células.
A missionária vai deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o formulário, onde você pode preencher e enviar. A nossa assessora responsável, ela vai te encaminhar para uma das nossas células e você vai participar conosco das nossas células. Tem também o nosso perfil no Instagram. A missionária Carol vai deixar aqui para você na descrição do vídeo, só você clicar, tem o link do nosso perfil. Clica no link, você pode seguir o meu perfil, Missionária Carol, e também o perfil do Ministério Restaurando Alianças. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que o Senhor surpreenda cada um de vocês. E eu profetizo que o próximo a testemunhar será você, até a última família, em nome de Jesus.